Muito bem. Todo mundo vendo a minha apresentação? Sim, Ótimo, muito bem. sim. Vocês estão vendo a inveja do professor Tiago? Agora, aguardem ela no bolso de vocês. Eu fiquei com inveja mesmo, hein? Muito bem. Guardem a inveja. Agora peguem ela no ar aí e guardem no bolso de vocês. Deixa ela guardadinha no bolso de vocês, porque o professor Tiago agora vai ficar com muita inveja. Brincadeira, meu irmão. Vamos lá, então. Então, a nossa proposta hoje é fazer uma segunda forma de apresentação do filme Coringa, né? A partir do viés da hermenêutica filosófica de Gadamer, né? Ah, eu estava assim, observando, né? O professor Tiago ontem fez uma, uma hermenêutica, né? À luz de Greimas. E ele trabalhou algumas questões relacionadas a objeto de desejos, opositores, né? O que nós vamos fazer hoje tem uma certa semelhança com esse processo, né? Tem uma certa semelhança porque, na verdade, o que nós vamos interpretar, e eu acredito que o Tiago fez também na aula passada foi uma interpretação da subjetividade, né, da própria vida desse personagem chamado Coringa, né? Então ele é esse actante sujeito, que ele chamou de actante sujeito, que é o protagonista de todo o filme e que para nós será considerado como o texto que será hermeneutizado, né? Então o texto que nós vamos interpretar é a própria subjetividade do personagem Coringa, né? Então vamos lá, então. Antes de começar também, outra coisa que é muito importante quando nós vamos falar de subjetividade aqui, eu estava dando uma olhada na internet, existem várias interpretações desse filme de vários viés, né? Ou seja, eu estava olhando, por exemplo, tem um cara que é um cara que faz uma semiótica do comportamento, é até interessante, Thiago, eu vou te mandar para você ver, ele faz uma semiótica do comportamento, ele é da área do direito, e ele faz uma semiótica do comportamento psicológico do Coringa, e ele faz umas distinções psicológicas interessantes. Então, existem várias análises, né? Análises cinematográficas, as análises do ponto de vista do filme e tal, etc. Mas o que nós vamos fazer aqui, em termos de subjetividade, não pode ser lido como psicologia, tá? Eu não vou fazer uma análise psicológica do Coringa. Ainda que nós estamos falando de subjetividade, nós estamos falando de estruturas subjetivas. Nós não estamos falando de estruturas psicossubjetivas. Estamos falando de estruturas subjetivas que encaixam mais na dimensão existencial, ontológica, ou seja, do ser da pessoa, do que propriamente uma interpretação comportamental, psicológica, patológica do Coringa. Ainda que exista, ainda que está em conexão, mas não é o olhar que eu vou me dedicar, não é esse olhar subjetivo. Então, olhar psicológico. Então, assim, chamo a atenção para vocês, para que vocês não confundam o que eu estou chamando de subjetividade e as categorias que eu vou utilizar para analisar com categorias psicológicas, tá? O professor Tiago está aí, ele é psicólogo, ele depois pode fazer diferenciações psicológicas nesse sentido, mas não é o meu olhar. Meu olhar aqui, tanto é que eu cuidei muito das palavras para que não desse esse peso
psicológico, mas é um peso existencial, subjetivo, ontológico, ok? Beleza, então. Alerta spoiler, quem não assistiu, então, o filme, por favor, pode ir embora, assista primeiro, depois volta, porque nós vamos dar spoiler aqui no nosso canal, né? Muito bem, vamos lá. Bom, antes, então, de começar a interpretação propriamente dita, nós precisamos elencar as condições hermenêuticas, porque nós estamos falando de um filósofo que aí, ó, começou. De um filósofo que é fenomenólogo. O Gadamer, a base filosófica dele é fenomenologia. Como nós vimos, ele tem muita influência heideggeriana, né, de Heidegger. E então, ou seja, o que a gente entende na fenomenologia são as condições para o ato hermenêutico, né? Então, antes de qualquer aplicação hermenêutica propriamente dita, elas precisam ser entendidas ou acessadas, ou pelo menos devem ser colocadas as condições de acesso ao texto, tá? Então, vamos a estas condições de acesso ao texto. Primeiro, a posição prévia da qual nós partimos, ou que a gente chama de situação histórica, né? Nós falamos na última aula sobre Gadamer, sobre cada texto tem uma situação histórica específica. E existe entre o leitor e o texto uma distância histórica importante para fazer essas análises, né? Então, a primeira coisa que é importante é a gente fazer essa situação histórica, essa situação prévia de onde nós estamos partindo, onde estamos posicionando, para poder, então, começar a análise, né? Como o texto que nós vamos analisar é a própria vida do Arthur Flesch, ou seja, nós não estamos fazendo uma desconexão entre sujeito e o texto que ele está lendo, ou seja, há uma identificação do intérprete com o interpretado, né? Ou seja, nós estamos fazendo uma autocompreensão, onde quem interpreta está sendo interpretado, né? Então, como há essa identificação, o horizonte histórico, tanto do intérprete quanto do interpretado, é o mesmo. Então, ou seja, quem vai interpretar está no mesmo horizonte histórico do interpretado, que é a sua própria vida. Ainda que, claro, que com seus certos distanciamentos. Então, qual é este horizonte histórico? Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, vocês podem ficar à vontade em fazer os questionamentos, tá? E, claro, isso aqui é uma interpretação, tá, gente? Isso não é a verdade sobre o filme. Como eu disse, existem vários olhares hermenêuticos sobre o filme. Qual que é o horizonte histórico ou a situação histórica que encontramos? Encontramos uma sociedade representada por uma cidade fictícia chamada Gotham. Então, Gotham ali é um modelo de sociedade urbana, violenta e desigual. Então, Gotham City, né, na verdade, um protótipo de uma cidade, de uma grande cidade, de uma metrópole, que tem características de uma urbanização profunda, né, ou seja, é um ambiente urbano, montado numa sociedade extremamente violenta e há profundas desigualdades sociais existentes. Eu vou ficar só nessas 3 categorias. Poderiam ter mais categorias sociais? Poderiam. Por que eu não vou aprofundar nisso? Porque eu não estou fazendo uma análise sociológica, né?
Ou seja, o meu olhar não é sociológico, meu olhar é hermenêutico. Então, eu não vou lançar mão aqui, por exemplo, de dados de, por exemplo, se há culturas negras, se há povos latinos presentes, qual é o sistema capitalista, ou seja, eu não vou me aprofundar nesse sentido porque não é o olhar que eu estou querendo. Se eu quisesse fazer uma análise sociológica, eu teria que ir mais fundo na construção dessa sociedade. Mas, para nós, é suficiente identificar, hermeneuticamente falando, que nós temos um modelo de representação de uma grande cidade, da qual nós temos uma ideia de uma urbanização, a ideia de violência e a ideia da desigualdade, que são categorias existenciais, socioexistenciais, importantes para a interpretação. Há um dado, assim, que, a meu ver, me parece relevante, que é a questão de que essa cidade, ela se passa, quer dizer, o filme não traz o ano, né, não existe como é uma meta-cidade, ou seja, na verdade é uma cidade fictícia, ele não traz uma precisão de data. No início do filme, ele fala que está em outubro, que é uma quinta-feira, 10h30 da manhã, são 42 graus, 15 de outubro, mas não dá o ano. Isso é um recurso mitológico, né? De que você é igual, por exemplo, nas liturgias católicas, né? Elas geralmente começam o evangelho assim, naquele tempo, esse recurso, né, naquele tempo linguístico, ele é um recurso da imemorialidade, ou seja, não importa o tempo exato daquele discurso. O importante é que aquele discurso, de alguma forma, ele representa qualquer época possível. Assim, aqui, nós mais ou menos lembramos, o filme me pareceu por alguns tipos de tecnologias que tem, por exemplo, a televisão, que é meio antiguinha, né? Ele tem, você vê, não tem celular, eles não têm uso de celular, mas já tem metrô, os carros já são modernos, os prédios são modernos, mas me parece ser aí uma cidade da década de 80 para a década de 90, com o início aí da tecnologização das grandes cidades, mas não por exemplo, não se passaria, por exemplo, hoje, né? Por não ter celular, a gente não vê o uso da internet, por aí vai, né? Bom, ok até então? Beleza? O silêncio é sim? Sim. Então tá. Então aí, lembrando algumas cenas que nos fazem remeter a essa situação histórico-hermenêutica, né? Então você tem aí os problemas urbanos, ele é representado no filme aí quando ele fala, logo no início do filme, né? Ele fala do problema do lixo e dos ratos, que remete então a problemas urbanos, né? Problema de lixo e etc, etc e tal, né? Outra cena característica também dessa urbanidade e da violência e é a cena que ele toma aquela porrada, naquela placada na cara, né, daquele grupo de jovens rebeldes que nós não sabemos ao certo que tipo de grupo é aquele, se é algum rebelde com causa ou sem causa, ou simplesmente gangue, mas enfim, ele toma essa placada, significa que nós estamos numa sociedade que tem um grau de violência gratuito e exacerbado, né? E o sujeito aí, a subjetividade em questão, ela sofre ela está inserida, a subjetividade que será interpretada, ela sofre e está inserida nessa violência, né? Então aí a cena aí da placa, né? E aí, depois, a ideia da desigualdade, ela é retratada em vários lugares, é óbvio, o filme fica muito claro nisso, mas há uma cena interessante,
que mostra um jornal, né, lá no quarto do próprio Arthur, falando sobre morte aos ricos, né? Há outras placas, outras sinalizações desse problema da desigualdade social, né? Aqui eu trouxe aqui uma deixa que ele colocou, que o filme colocou, explicitando aí a ideia de uma desigualdade social latente, né? Ou seja, reconhecido pelas próprias mídias sociais, né? Bom, então esse é o nosso contexto histórico, né? A partir disso, então, nós temos a visão prévia. O que é uma visão prévia? É a autocompreensão do sujeito. Ou seja, aquilo que eu falei, né? O intérprete, ele se coincide com o interpretado, porque é uma autocompreensão, ou seja, é a subjetividade sendo posta em questão, né? Então, a visão prévia aqui, que o Gadamer está falando, é os preconceitos que nós temos enquanto constitutivos subjetivos na hora de fazer a interpretação, né? Lembra que nós falávamos, nas aulas passadas, sobre a importância dos preconceitos legítimos e da tradição. Então, precisamos identificar, antes de qualquer ato também, quais são essas pré-compreensões, ou como que está posta a autocompreensão dessa subjetividade que é intérprete e, ao mesmo tempo, interpretado, né? Então, o texto a ser interpretado é a subjetividade do Arthur, como nós falamos, e ela está recheada de autocompreensões. Qual é a tradição que, na minha ótica, está presente aí? A tradição que subjaz o Arthur, né, a subjetividade do Arthur, ela subjaz uma pré-compreensão de uma tradição da comédia. Então, ou seja, ele se autocompreende como alguém que pertence a uma certa tradição da comédia. Quando eu falo de tradição da comédia, eu estou levando em consideração tudo aquilo que a gente compreende por estados de humor, risos, graça, sentido e por aí vai, né? Ou seja, a comédia, ela é uma categoria estética arquétipica existente na subjetividade humana, né? Assim como você tem arquétipos de belo, de sublime, arquétipos de outros tipos de arquétipos, do horror, do grotesco, você tem o arquétipo da comédia, né? Do humor. Então, dentro desse arquétipo, dessa estrutura da tradição da comédia, que as pré-compreensões do Arthur vão se dar, né? Bom, e aí, dentro dessa tradição da comédia, né, desse arquétipo da comédia, há três grandes, vamos dizer assim, três grandes buscas, ou três grandes intencionalidades que essa subjetividade sempre se conecta. Por isso que eu disse, aqui tem que tomar muito cuidado, isso aqui não estamos falando de subjetividade psicológica, eu não estou falando aqui de emoções pessoais, estou falando de estruturas intencionais. Então, há uma intencionalidade, uma busca profunda por um sentido, né? Por quê? Porque há uma ausência de sentido nessa subjetividade, ou seja, há uma intencionalidade em busca da felicidade. E aí, felicidade, não estamos falando de emoção, estar feliz, estar triste. Estamos falando da busca de sentido de vida, dar sentido à própria vida, né? Uma segunda intencionalidade é a intencionalidade da busca por fundamentos. Ou seja, essa intencionalidade, essa subjetividade, ela se sente jogada numa existência
sem sentido e sem fundamento nenhum. Ele se sente como se tivesse jogado num espaço vazio, da qual ele flutua e aquilo não tem sustentabilidade nenhuma. Ele não tem existencialmente onde se agarrar. Né? Então aí isso se representa durante o filme nessas figuras de protetores, protetora ou protetores, né? Que nós vamos ver aí nas cenas. E por fim, uma terceira intencionalidade, que é a busca da cura. Atenção, a cura aqui não é só o estado patológico, doentio, psicológico dele, mas é o estado de autointegração plena, de estar inteiro, né? ter saúde. Saúde no sentido integral da coisa, ou seja, ele se sentir inteiro. Então, perceba que essas três intencionalidades, elas estão praticamente conectadas. Uma ausência de sentido é porque falta fundamento e porque falta unidade de si mesmo. Né? Então, é uma subjetividade carente de razões últimas de existir. E isso o filme mostra o tempo inteiro, né? É uma subjetividade que ela não tem razões para existir, porque não há sentido, não há fundamentos e não há unidade de si mesmo, né? Então, faltam razões últimas, faltam perguntas últimas a serem respondidas para que essa subjetividade possa se subsistir em si mesma. E isto, ele traduz essa autocompreensão sua como uma vida cômica. Então, como que o autor entende, como que o intérprete, qual que é a sua pré-compreensão? A sua pré-compreensão, ele se autocompreende como uma vida cômica. Né? Ou seja, a sua vida é uma grande comédia. E nós vamos mostrar isso então. Então aí, a primeira cena que isso aparece é a cena do diário que ele apresenta para a psicóloga. O diário dele, ou seja, é o lugar onde ele deveria colocar a sua vida, ali está presente a sua subjetividade, ali ele conta piadas. Então, ou seja, no lugar onde ele aparece, onde ele emerge, é o lugar onde ele está colocando as piadas dele. Ou seja, ele entende que a vida dele é uma grande piada. Né? Ou seja, é uma vida cômica. A vida dele é uma comédia. Né? A vida dele é uma grande tradição cômica que é representada num diário que está cheio de piadas. E no meio das piadas, ele se apresenta por meio delas. Né? Gente, se alguém tiver, assim, contraposições ou então perguntas, por favor, fique à vontade, tá? A outra cena que isso apresenta é quando ele, na sua primeira alucinação, ele fala de que ele revela, né, na sua primeira alucinação, essa busca de sentido para a sua existência. Porque ele diz que a mãe dele pedia para que ele fizesse uma cara de feliz. Então ele diz, né? Ela sempre me diz para sorrir, ela quem é a mãe, né? Para fazer uma cara feliz. Ou seja, ele não tem sentido para ser feliz. Ele não tem nenhuma razão de por que ser feliz. E a mãe tem que dizer para ele, olha, ponha um sorriso nessa sua cara, fique feliz, né? Por quê? Porque há uma ausência de sentido, de felicidade, de razões, de por que expressar isso, né? Então aí é uma outra modo. Outra cena importante também é a ausência de fundamentos, né? A mãe fala para ele trabalhar, ele diz, não, mãe, eu vou ser comediante. Ou seja, eu não tenho razão para existir. A minha vida será simplesmente uma vida fútil. Uma vida fácil, sem razão, sem sentido. Né? Ou seja, há uma ausência profunda de fundamentação na sua vida, que o trabalho ele é contraposto à comédia. Ou seja, a dureza da vida e aquilo que poderia dar sentido para a vida dele
é contraposto a uma vida cômica que é fútil, vazia, mas que é o que ele enxerga nele mesmo, né? É muito difícil tentar ser feliz o tempo inteiro. Então, aí mais uma vez ele dizendo, né, as dificuldades que ele tem de dar razões para o sentido da vida dele, né? Ele tem dificuldades de encontrar, de fazer essas perguntas profundas, porque essas perguntas profundas levam ele sempre ao mesmo nada e ao mesmo vazio, né? Então, ou seja, mais uma vez ele denuncia que a sua autocompreensão ela é vazia, né? Ela tem um nada que o subjaz. E a ideia da busca de saúde, né? Que ele tem uma fala interessante. Essa é uma cena que ele está matando a mãe dele. Ele dizia assim: puxa, eu achava que a minha. Ele falou assim: o que me faz rir é que eu achava que a minha vida era uma tragédia. Mas, na verdade, ela é uma puta de uma comédia. Né? Então, ou seja, novamente ele está dizendo, né? Ou seja, ele tentava, quando ele tentou dar um sentido, dizer, a minha vida é uma desgraça, nem a desgraça subjaz a vida dele. Né? Ou seja, nem o sofrimento sustenta a vida dele. Ou seja, ele pode sofrer o quanto ele for, mas nem isso é razão suficiente para ele viver. Ele nem se sente alguém que deve existir para sofrer. Por quê? Porque a vida dele não é uma tragédia, a vida dele é uma comédia. Ou seja, a vida dele é um vazio, é uma futilidade, é uma vida vã, né? Que nem o sofrimento, nem a tragédia é capaz de dar razões para ele. Ou seja, ele não consegue, nem no sofrimento, entender que há um sentido para o sofrer. Né? Mas, na verdade, ele deve viver como um ausente de qualquer razão para a existência. Gente, até aqui ok? Beleza, professor. Tranquilo. Então tá Certo. bom. Tá. Qualquer pergunta, gente, por favor, tá? Vocês vão falando. Bom, outra categoria importante, isso tudo, gente, nós estamos colocando as condições, nós não fizemos a análise ainda, tá? Estamos apresentando as condições, as ferramentas de análise do filme. A última ferramenta que eu quero apresentar para vocês é a primazia da linguagem. Ou seja, Gadamer está trabalhando com a virada linguística, né? Ou seja, nós estamos já trabalhando dentro daquela perspectiva de que a linguagem é anterior ao pensamento. E que a linguagem, ela é tão primaz, ou seja, a linguagem ela é tão assim, anterior a todas as coisas, que tudo que o filme apresenta está na forma de linguagem. Ou seja, a maior prova que nós temos disso é o riso. Ou seja, o riso do Coringa, né? O riso que o Arthur produz, ele é uma produção de sentido, significado e de mundo ao mesmo tempo. Você vê que quando ele ri, ele constrói uma situação. Porque ele ri, e aí o que acontece? Ele está rindo não porque ele está achando graça, ele está rindo porque ele está sofrendo. E causa desconforto nas pessoas. Então, a linguagem que o filme utiliza, ela é nessa perspectiva da filosofia da linguagem. Ou seja, todo filme ele é pautado, ou pelo menos a gente deve observar, quais são os instrumentos que a linguagem vai construindo o mundo, né? O Heidegger já disse isso e o Gadamer reforça. A linguagem constrói mundo. O que é uma linguagem construindo o mundo? A linguagem é ela que vai configurando as relações. Né? Então, qual é a linguagem que o filme utiliza para construir as relações? O riso, a linguagem cômica, a piada, né? Então, nesta linguagem cômica, vamos dizer assim, jocosa, debochada,
é que vai construindo as significações do... Então, ou seja, a risada ali, ela é uma articulação linguística de construção de situações em mundo. Você pode observar que o Coringa, em determinadas situações, toda vez que ele ri, é porque a gente está construindo uma situação. Ou seja, quando ele ri, há uma mudança de constituição de significados ali. Ou seja, existiam determinados tipos de significações, quando ele ri, todas aquelas significações mudam. Você pode perceber que todos os personagens ao redor da risada do Coringa sente-se desconfortável. Por quê? Porque há uma nova abertura de significado em relação a essa risada. Vou para frente, então. Agora sim, nós vamos começar a aplicar essas categorias dentro do filme, para que a gente possa entender como que o Gadamer agora vai modular a hermenêutica dentro desse filme. Bom, o Gadamer vai dizer que todo intérprete, ele lança os seus preconceitos em cima do texto que ele vai interpretar. Para quê? Para chocar justamente as compreensões. Para Gadamer, compreender nada mais é do que fazer chocar pré-compreensões. Né? Por isso é importante entender quais são as compreensões prévias do sujeito e quais são as tradições que ele está lidando. Para quê? Para que quando começar a prática interpretativa, a primeira coisa que tem que acontecer são os choques de compreensões. Né? Ou seja, quando começa o ato hermenêutico, a primeira coisa que acontece é que as pré-compreensões, a tradição e as pré-compreensões legítimas vão se chocar. Eu identifiquei 4 grandes choques de compreensão na autocompreensão do Arthur. A filiação, a paternidade, a maternidade e a oportunidade. São termos que eu estou usando por conta e risco, tá? Vocês podem até discordar disso de mim, não tem problema. A filiação é o primeiro choque que ele tem. É quando ele faz o primeiro conflito da sua mitologia, da sua autocompreensão das mitologias originárias. Ou seja, a sua primeira pergunta originária, existencial, é da onde vim. E essa pergunta, da onde vim, ela se choca com a carta que ele lê da mãe quando ele descobre que ele poderia ser filho do Thomas Wayne. Então, há um primeiro choque de autocompreensão, ou seja, um choque de conflitos mitológicos originários. Da onde vim? Ou seja, qual é de fato a minha origem? Ou seja, toda a narrativa de construção de origem que ele fez subjetivamente é posta em choque nesse momento. O segundo choque que ele se defronta é com a paternidade. Ou seja, o encontro com Thomas Wayne lhe coloca em conflito a sua própria compreensão da sua própria história, porque ele descobre que ele é adotado, ou poderia ser adotado, né? Não sabemos ao certo se é isso ou não. Mas, ou seja, a paternidade é o encontro dessa construção de que ele toma posse de uma releitura da sua historicidade, né? Então, ou seja, o conflito da sua origem o leva depois ao conflito da sua própria leitura histórica, ou seja, o modo como ele lia a sua história agora entra em conflito. A maternidade, o conflito da maternidade é o conflito dos seus fundamentos, ou seja, toda a segurança e o depósito, o último resquício que o mantia vivo. Ou seja, ele só não se suicidava ali porque existia um fio único de fundamentação que dizia, bom, eu não posso morrer, porque ainda tenho um solo profundo na minha consciência, que ele não sabia qual era, mas que isso é cortado quando ele descobre que a sua mãe foi internada, no hospício, aquela coisa toda, né? Então há um conflito de fundamentos ali, forte. E, por fim, um conflito de oportunidades, que é o conflito da autocompreensão da ideia de piada. Ou seja, a sua vida é uma grande piada.
A sua vida não tem sentido. Ela é uma comédia, ela é uma piada. E aí, na última cena com o Murray, não a última cena com o Murray, mas quando ele é chacoteado com o Murray, ele então começa a ter esse conflito. Então, olha só, as cenas, né? Então, o conflito de filiação, né? Ou seja, os conflitos, o conflito de origem, né? A carta que ele lê da mãe dele, dizendo que talvez ele seria filho do Sr. Wayne, isso o coloca a pergunta, poxa, mas da onde eu venho, então? Qual é, de fato, a minha origem, né? O segundo conflito dele é o conflito de paternidade, ou seja, quando ele acha que Thomas Wayne é o pai dele, e o Thomas ele nega isso, dizendo, não, eu não sou seu pai, a sua mãe te adotou e ela é louca e tal, etc. Ou seja, Thomas Wayne dá uma outra compreensão para ele do que seria a sua própria história, né? Então ele entra em contato com uma meta-leitura da sua história, e ele tem que chocar o que ele entende por historicidade dele e o que Thomas Wayne está dizendo dentro da sua história, e vai ter que conflitar essas duas para conseguir construir uma nova compreensão da sua própria história, né? O terceiro conflito é o conflito de maternidade, quando ele olha a coisa da adoção, né? E percebe que a mãe dele, talvez, não seria a mãe dele, né? E percebe que a mãe abusava dele, o próprio marido da mãe abusava dele e tal, ou seja, ele era um rapaz que sofreu na infância, né? Isso faz com que ele, então, afunde nos grandes problemas dos fundamentos humanos, né? Ou seja, ele se coloca a grande pergunta do que sustenta de fato, então, a existência dele. O que está fazendo ele ficar vivo até hoje, né? E aí, aquela cena onde o apresentador Murray, né, mostra ele como uma grande piada. Ou seja, o Murray apresenta o vídeo dele, ele se sente feliz porque ele está aparecendo na televisão, o sonho dele era ir para aquele talk show do Murray, mas o que acontece? O Murray transforma o grande sonho dele numa grande piada. Então, aí ele, de alguma forma, ele acaba se chocando com aquilo que ele, de alguma forma, já entendia sobre ele. Ou seja, ele entendia que a vida dele era uma piada, mas ele não sabia que era uma piada de mau gosto. Tá? Ou seja, aqui ele começa a se confrontar com a pergunta, o que é a comédia, então? O que é fazer as pessoas rirem? O que é uma piada, afinal de contas, né? Então, observem que esses são os grandes choques que eu percebi, que vai fazer com que, então, esse sujeito, essa subjetividade autointerpretante, comece a fazer mudanças significativas sobre si mesmo. Ou seja, aqui começou o processo hermenêutico, né? Ou seja, o processo hermenêutico está se fazendo, o círculo hermenêutico está se fazendo agora, onde, saindo da ideia do todo, ou seja, da autocompreensão dele de uma vida cômica, entrando em choques com o que é a comédia, com o que é a história, com o que é o fundamento, com o que é o sentido, e vai tomando, vai aprofundando cada vez mais que ele vai se autocompreendendo, né? E aí começa o diálogo. Isso é uma parte que faltou. Na verdade, assim, eu ia dar esse conteúdo essa semana, mas aí o professor Tiago me obrigou a não dar esse conteúdo. Tudo bem, eu sou vítima desse sistema de professores conteudistas. Olha a interpretação criada pelo um preconceito, que horror. Enfim, essa parte do diálogo realmente faltou aí na questão do Gadamer, que toda hermenêutica é um diálogo. O choque de compreensão te leva a dialogar com o teu texto. Ora, o sujeito, a subjetividade, Arthur, diante do seu texto, que é ele mesmo, começa a dialogar. E aí começa a fazer algumas perguntas para si mesmo, né? Quais as perguntas, então, que Arthur faz a si mesmo? Por que as pessoas são tão ruins ou loucas? Essa é uma das primeiras perguntas que ele se faz no início do filme, né? Por que está todo mundo ficando louco? Por que todo mundo é agressivo? Por que todo mundo é ruim, né?
Por que eu sou impotente frente à vida? Por que eu sempre apanho, sempre sou subjugado, humilhado, né? Por que me consideram uma pessoa doente? Por que eles olham para mim como uma pessoa anormal? E, por fim, por que me fizeram tão infeliz? Né? Então, essas são perguntas, e aí o Gadamer vai dizer que saber fazer perguntas certas ao texto é, então, abrir as possibilidades da evidência da verdade. O Gadamer vai dizer que o problema da hermenêutica é justamente o problema do diálogo. Se nós não sabemos fazer perguntas corretas ao texto, o texto pode nos encobrir aquilo que é verdadeiro dentro dele. Porque eu faço perguntas não direcionadas à verdade, mas faço perguntas periféricas. E no caso aqui, o Regan, o Arthur, né, ele fulcrais, né? Ou seja, ele pergunta sobre porque ele não se sente um cara normal diante de outros que são loucos. Ele não se sente feliz, ele não se sente curado, ele não se sente seguro, né? Então, essas perguntas que ele se faz nesse diálogo com a sua vida mesmo, vai produzir o que depois Gadamer vai chamar de fusão de horizontes, né? Então, as perguntas que ele faz durante o próprio filme vão dar para ele as respostas que ele precisa para se reconstruir, né? E aí, esse diálogo, então, abre, então, as novas perspectivas, oh Deus, as novas perspectivas de autocompreensões, né? Ou seja, é a partir dessas perguntas que se abre, então, os novos significados que ele vai começar a assumir. Então, ele chocando com essa realidade, que é ele mesmo e a sua autocompreensão, ele vai, então, abrir as novas compreensões. E aí essa pergunta do final, ela é a pergunta-chave, né? Quando ele fala assim, como uma sociedade que abandona e o trata que nem lixo? Ou seja, essa é a grande pergunta, né? Ou seja, por que ele tem que ser filho de uma sociedade que produz não só o lixo material, né? Lembra que no início nós estávamos com problema de lixo, excesso de lixo, existia uma espécie de greve de garis, existia lixo, mas o problema é que a sociedade estava produzindo lixos humanos, né? Essa é a grande sacada, vamos dizer assim, da pergunta que ele faz, né? O lixo não é o lixo material, o lixo é o lixo humano, né? A sociedade está produzindo lixos humanos. E as pessoas, na sua subjetividade, têm que lidar com esse lixo que ele acaba sendo. Bom, aí então começa as suas reações de abertura a essas novas compreensões. A primeira reação é a reação de agressão contra aqueles que o agridem, né? A sociedade o agride, ele reage. Então é uma nova, ou seja, ele não é impotente. Ele pode ser potente diante da sociedade. Ele pode pegar uma arma e dar um tiro e matar, como ele fez naquela cena do trem, né? Ele mata 3 grandes pessoas do alto escalão do Sr. Wayne lá. Outra abertura de compreensão é quando ele diz para a mãe dele que ele não é doente, ele é assim mesmo. Ou seja, quiseram fazer dele um doente, mas ele diz, não, eu não sou doente. Tanto é que nessa parte do filme ele para de tomar remédio, que também o governo corta o remédio dele, e ele diz, olha, eu não vou tomar mais remédio. Por quê? Porque eu não sou doente. Ele começa, então, à luz dessa nova compreensão, ele vai dizer, não, a minha risada é assim mesmo, eu não sou doente, eu sou feliz. Eu sou assim mesmo, né? Ou seja, eu não preciso me justificar para as pessoas porque eu rio. Eu rio porque eu sou assim, né? E aí a outra abertura de possibilidade, que ele vai dizer também para a mãe dele que estava doente, eu não fui feliz um minuto sequer em toda a minha vida desgraçada. Por quê? Porque ele vai dizer que a mãe dele produziu isso nele, né? De alguma forma ele coloca aí, eu não vou entrar na questão de Freud, né? A projeção, essa coisa toda. Mas o que eu quero mostrar com tudo isso? São as reações que ele vai assumindo a partir dos choques de compreensões que ele vai tendo da sua própria vida, né?
seja, isso são as novas leituras que ele está fazendo sobre ele mesmo. Isso é o círculo fechando, né? O círculo foi aberto com os choques, agora a gente está fechando o círculo, voltando novamente para a ideia do todo, quando ele vai assumir a nova personalidade, a nova identidade, né? Aí a fusão dos horizontes. Então, essas reações acontecem a partir de fusões de horizontes. E isso é representado no filme por duas coisas. A dança seguida, uma morte seguida de uma dança. Então, a morte é sempre a morte daquela velha compreensão chocada que vai produzir agora uma nova dança. O que é essa nova dança? É uma nova leveza, né? Aquilo que era pesado para ele, aquela autocompreensão pesada, chocada consigo mesmo, gera uma leveza de uma nova compreensão, né? Ele sai de uma compreensão pesada, fechada, doentia, e começa agora a matar aquelas compreensões talvez equivocadas dele. Então, existem 3 grandes mortes ali. Primeiro, a morte do trem, ou seja, quando ele mata aqueles jovens, há uma morte da dúvida, né? Ou seja, ele mata as suas dúvidas, ele mata as suas inseguranças, há uma morte de qualquer possibilidade de dúvida, né? A sua subjetividade, ela tem que estar apossada da certeza. E a dúvida, e isso filosoficamente a gente fala, apesar de Descartes dizer que a dúvida é o ponto de partida do conhecimento, mas ali no caso, a dúvida, ela tem que ser sanada, né? Segundo, a morte da mãe é a morte de Deus, ou seja, morte de Deus no sentido de Nietzsche. Em que sentido disso? A morte de Deus é a morte de todos os fundamentos metafísicos. Tudo que ele construiu enquanto fundamentação para a sua vida, que o afundava, então todos os deuses mitológicos, metafísicos, que ele construiu na sua vida, e quais são esses deuses? A doença, uma mãe amorosa, uma vida desgraçada, uma tragédia, todos esses deuses, ele foi construindo em cima da sua subjetividade e apossou, chamando isso de vida da comédia, isso tem que matar, isso tem que morrer, né? Ou seja, e isso será feito a partir da morte da mãe. E por fim, então, tem uma última morte, que é a morte de Murray, que é a morte da própria vida da comédia, né? Ele tem que matar a própria comédia, o arquétipo da comédia dele. Ou seja, todos os preconceitos que ele tinha, ele precisa, ao chocar isso com a sua subjetividade, vai abrindo novas significações. E essas novas significações produzem morte e produzem dança. Ou seja, a dança é a fusão. Atenção, essa morte não significa dizer trocar um por outro, tá? Significa dizer o seguinte, há uma fusão. Ou seja, a vida dele vai continuar sendo ainda insegura, mas não mais como ele era. É uma insegurança agora com certezas. Existem outros fundamentos que não aqueles. Existe uma nova forma de comédia que não aquela, né? Então aí você tem as 3 danças que ele faz, que são as fusões de compreensão. Essa é a dança que ele faz depois que ele mata os guris, lá no trem, né? Ele está lá no banheiro e ele se refaz dançando. Aqui é a dança que ele faz logo depois da morte, que ele mata a mãe dele. Ele está se refazendo e assumindo a personalidade coringa. E a última dança final, que é a morte da comédia, né? Ou seja, quando ele mata a última fase dele, que é a fase comédica, irônica e da piada, ele se refaz por inteiro, né? O acordo, então, para a gente já estou terminando, tá, gente? Não sei que estou falando demais, mas o acordo. Então, no final, ele tem que se reconciliar. Ele passa por crises, ele se autocompreende, ele morre e ele ressuscita, vamos dizer assim, né? Ele se ressignifica e faz um acordo. E o acordo que ele faz com ele mesmo é que a vida dele não é uma comédia. Ou seja, quando ele fala aqui para o Murray, minha vida não passa de uma comédia, não é mais o mesmo sentido
que quando ele está lá na psicóloga, lá no início, falando da vida da comédia dele. Essa é uma nova comédia. Ou seja, agora é uma nova forma de entender a comédia da sua vida. O arquétipo comédia agora não é mais o mesmo. O sentido e o significado de uma vida cômica passou por uma significação. Porém, ele não deixa de entender que a sua vida é uma grande comédia. Conclusões. Bom, qual que é o movimento hermenêutico no filme? A partir de Gadamer, claro. O movimento hermenêutico é a partir da vida cômica. Nós temos aí dois grandes giros. Primeiro, existe uma vida cômica factual, ou seja, que acontece de fato. Existe um palhaço, Arthur, né? Existe o palhaço Arthur, que vive uma vida cômica, sem graça, fatídica, sem sentido, e que vai passar por uma recompreensão de si mesmo e vai virar o palhaço coringa. Né? O que está acontecendo, então? Existe um palhaço sem graça. Existe uma vida cômica que não tem graça. Uma vida cômica sem comédia. E aí, a partir dessa recompreensão, há uma recompreensão e uma ressignificação da ideia de piada. E aí ele vira o palhaço com graça. Né? Então, o Arthur vira o coringa. O palhaço vira o palhaço. Mas é um palhaço primeiro, é um todo palhaço, que ao fazer o círculo hermenêutico volta a ser palhaço. Ele não deixou de ser palhaço. Mas o último palhaço é o palhaço último. Ou seja, o último palhaço é o palhaço ressignificado. É o palhaço com graça. É o palhaço que passou por mudanças estruturais profundas. Ou seja, e aí eu faço minha última fala mesmo e abro para perguntas e outras considerações. Aí eu termino dizendo: fazer rir assume uma nova compreensão. Antes, fazer rir era submeter-se aos que os outros compreendiam por engraçado. Isso é uma fala que ele diz assim: a comédia e o sistema são subjetivos. Ele diz assim: quem decide o que é engraçado ou o que é certo ou errado é a subjetividade. Então ele vai dizer, antes, fazer rir era se submeter. Era fazer com que você seja o palhaço. Agora, na nova compreensão de palhaço, fazer rir é impor os outros a graça e o riso. O que era engraçado perdeu a graça. E o que não tinha graça antes, agora ganha sentido. Finish. Terminei. Silêncio. Anda aqui. Muito bom. Muito bem. Jogou até um finish. Bom, gente, é um pouco disso, né? Isso, volto a dizer, é uma leitura filosófica do filme, não é psicológica, não é. Ela é uma leitura estrutural, vamos dizer assim, né? Bom, eu não sei aí que você. Tiago, fale alguma coisa. O silêncio fala por mim. Ô, Vitor, achei interessante o como que, a partir das respostas para algumas perguntas que é feito para o texto, você faz esse caminho de fazer o percurso na obra várias vezes, né? Então, eu faço uma pergunta, vejo a obra, onde eu encontro a resposta para isso. Faço uma outra pergunta, vou de novo fazendo esse percurso. E achei bem interessante a ideia quando você mostra aí o slide, a fotografia, o print, né? Dele sendo entrevistado pelo Murray, e ele dizendo que nos tratam como palhaço. Dentro de uma técnica da comunicação, existe uma projeção chamada circuito fechado. Então, ele falar aí no fim da obra, fazer uma referência ao lixo, que é algo que apareceu lá no início do texto, no início da obra,
dentro da comunicação, né, da semiótica, pode criar uma interpretação de que sim, o que você estava dizendo era os ricos estão tratando os pobres como lixo, né? E que sim, tem ali uma figuração, os catadores estão em greves, mas também pode ter uma figuração de a polícia está em greve, porque em nenhum momento a polícia aparece aí nessa obra, a não ser para prender ele no fim, né? Ou então para a polícia, na verdade, só aparece para prendê-lo, tanto pelo crime lá do metrô, quanto pelo crime do apresentador. Então, eu lembro que até no início do filme eles falam sobre uns super ratos, e aí a pergunta semiótica diz: será que esses super ratos não são uma figura de linguagem para descrever a população? É uma pergunta. Tem uma limitação de perguntas, Vitor, quando a gente faz hermeneuticamente para um texto? Como que eu vou saber que eu fiz todas as perguntas corretas? Ou suficientes? O Gadamer disse que esse processo ele não tem uma limitação. Ele é infinito, na verdade. Né? Porque a ideia é que você, a cada giro no texto, você cria novos acordos. Por isso que eu estava dizendo para você aquela questão da Bíblia, lembra que na interpretação da Bíblia? A cada vez que você vai para o texto, você vai construir novos acordos, porque a ideia não é você achar no texto a resposta. A ideia é você construir com o texto a resposta. Né? Então, ou seja, é muito importante para o Gadamer, as perguntas certas são perguntas que te fazem chocar com as suas pré-compreensões, e que quando há choques dessas compreensões, pré-compreensões e o texto, isso vai te abrir necessariamente novas possibilidades e vai te obrigar a ter que dar novos acordos. Por quê? Porque a ideia não é você dizer, não, eu estou certo, o texto está errado, nem dizer o texto está certo e eu estou errado. A ideia é dizer o seguinte, a gente tem que... o Gadamer pensa assim, que a hermenêutica ela é como um diálogo com uma pessoa. Quando você está num debate, chega num momento em que você vai perguntando, chega num momento que você diz, bom, ou a gente entra num acordo, ou então a gente não vai conseguir continuar falando. Entendi. Entende? Então, essa é a ideia do Gadamer. Você vai para o texto e vai recheando ele de perguntas até chegar no momento em que você tem que chegar num acordo com ele. Bom, o nosso acordo é esse. Então, é isso que é o sentido que foi me aberto a partir dessa possibilidade. É lógico que, por exemplo, passou por isso quem fala do distanciamento histórico. Por isso que é importante sempre, em momentos diferentes, você acessar novamente o texto. Porque quando você está numa situação histórica mais distanciada, novos choques vão acontecer, porque novas pré-compreensões apareceram e novas perguntas vão aparecer, né? Então isso é ad eterno, ou seja, sempre você para quando você estabelece, quando você não, quando vocês dois estabelecem um acordo. E aí, no caso, por exemplo, o Coringa, né, vamos pegar o cara, por exemplo, ele estabeleceu um acordo com ele mesmo. Ele, a partir de então, passa a ser o Coringa. Ele estabeleceu esse acordo com ele. Ele percebe que, a partir da vida dele, não pode negar essa fatídica relação que ele tem com a risada, com a ironia da vida. Né? Ele tem uma relação com a ironia da vida, ele não pode negar isso. Ao mesmo tempo, ele tem que dar uma solução para o seu sofrimento. Qual é o acordo que ele faz, então, com essa situação? Assume uma nova compreensão de risada, uma nova compreensão de comédia, entende? Então, é essa a ideia do Gadamer, é que você faça um diálogo profundo com o texto até você esgotar as possibilidades daquele momento e chegar num acordo daquilo. Que a verdade será a evidência final de todas aquelas perguntas. O Tom perguntou uma coisa aqui. Professor Victor, o ato dele dançar pode ser interpretado também como uma aceitação dele, como essa nova personalidade que ele vem assumindo, um pré-acordo, como o senhor colocou, ou seria mesmo apenas um... Boa pergunta, Tom. Eu entendo assim, ó, eu vou te falar como é que eu entendi isso.
a partir do Gadamer, o Gadamer fala assim, chega um determinado momento, como é que acontece o acordo? Oh, Deus. O acordo, ele acontece quando acontece o chamado de fusão de horizontes. Ou seja, em determinado momento, as coisas vão se acomodando e você assume coisas que você não tinha, mas você também reforça coisas que você tinha. É uma espécie de uma dialética, né? Ou seja, você se funde com o texto, você se molda com o texto e ganha elementos, perde elementos, mas se modifica. Para mim, a dança, ela representa esse ato de fusão, entende? Então, a dança, para mim, não é só um limpar da consciência. A dança, para mim, a minha interpretação da dança, é um momento que ele está ganhando elementos, mas está perdendo elementos. Ele está tendo que repensar os seus atos. Ou seja, você vê que a dança sempre a partir de uma reação dele. Então ele reage de forma inesperada, e aí ele tem aquela crise de consciência, mas o que acontece? Em vez dele ele entrar numa paranoia e começar a se martirizar, ou então querer voltar atrás, não, ele começa a se modificar. E a dança é, a meu ver, claro, é o momento em que ele está fazendo os acordos com o seu próprio texto. Ele está dizendo assim para ele assim, o cara tava me chutando, velho. O cara são uns babacas, são uns filha da puta. Oh, desculpa. Eu dei uns tiros nele, eu fiz mais do que minha obrigação, eu me defendi. E aí ele vai, então... Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele pode ser preso. Mas isso não foi legal. Talvez da próxima vez eu faça diferente, entendeu? Então ele tá fundindo compreensões ali, e a dança vai mostrando ali, assim, essa retomada da sua caminhada de maneira diferente. Então, eu não entendo, na minha maneira de olhar, tá, Tom? Eu não entendo que seria só um limpar da consciência, mas seria o processo mesmo da construção do acordo. Me fiz uma pergunta aqui, estava fechado o microfone. Ô Vitor, e como saber que se essa resposta que vem dessa pergunta que eu faço para o texto, ela possui uma verdade além de mim? O que eu quero dizer com isso? Não tem o perigo de eu criar uma pergunta e ficar procurando nesse texto a resposta que me satisfaça? Sim, de fato tem. Esse perigo ele é real, ele é concreto, né? Por isso que o Gadamer, ele diz o seguinte, a verdade, ela não é um ato da razão. Se ela fosse um ato da razão, você facilmente camuflaria as suas verdades. Aí você correria esse risco. Porque aí você, racionalmente, constrói o que você quiser, né? Você intencionalmente, racionalmente, faz as perguntas que você quiser para ficar numa boa situação. O problema é que o Gadamer, ele está pegando a ideia de verdade do Heidegger, que é aquela verdade estética do impacto. A verdade para o Gadamer, ela te assombra. Na verdade, ela é um choque que você toma. Então, às vezes você está construindo, você está fazendo pergunta, beleza, legal, e está achando que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. De repente, pode até ser, vamos imaginar assim, vamos dar um exemplo bem concreto disso. Você está lendo um texto, você, professor Tiago, todo garboso, vaidoso, cheio de si, vai para a sala de aula, sempre deu aquela aula daquele jeito, sempre entendeu o texto daquele jeito, e sempre fez perguntas para o texto, para que o texto respondesse do jeito que você quisesse. De repente, você está dando uma aula, um aluno vai lá e fala, professor, mas o que o senhor está falando? O autor na página tal não disse isso. O que é isso? Isso é um choque da verdade para você. Ou seja, você vai ser confrontado de alguma forma pelo texto que você está interpretando. E aí é a hora de ou você reconhece que você realmente estava impondo os seus preconceitos, ou você nega aquele ato hermenêutico e se mantém, aí você se distancia do texto e fica com a sua verdade. Mas o texto, ele sempre vai te provocar choques. E esses choques
que o Gadamer vai dizer, ele vai dizer, são as evidências da verdade. Ou seja, a verdade, ela não é um conteúdo que você descobriu. A verdade é uma possibilidade de aberturas de novas compreensões. Porque o que você vai fechar vai depender muito. O verdadeiro não é o resultado. A verdade não é aquilo que você acordou. A verdade são sempre os choques que você tem com o texto e as possibilidades que ele vai te abrindo. Você pode até negar você pode até dizer, menino, você entendeu errado. Você está errado, eu sou professor e é assim que entende. Bom, você de alguma forma, você foi impactado, mas você se negou de responder aquilo. Mas que o texto te abordou veridicamente na evidência da sua verdade, ele fez. Então, ou seja, o perigo existe, e aí por isso que não há hermenêutica sem subjetividade, não há hermenêutica sem impacto, não há hermenêutica sem choque, e não há verdade absoluta na hermenêutica. A hermenêutica é um círculo, ela são acordos possíveis que podem ser feitos. Eu respondi a tua pergunta? Sim! Então, ou seja, a gente tem que tirar a ideia, para o Gadamer, a ideia da verdade, ela não é o resultado. É porque a tradição hermenêutica nos coloca assim, eu vou ler um texto, e a partir da leitura do texto eu chego à verdade do texto. Não é assim que o Gadamer entende. A verdade do texto não é o resultado. A verdade do texto é os choques que eu vou ser interpelado durante a leitura. É isso que me abre a possibilidade. Ou seja, não adianta eu só ler jogando as minhas pré-compreensões e achando que já estou com a verdade. Isso não é a verdade. A verdade para o Gadamer, ela não está no resultado, ela está nas aberturas de possibilidade. Então, ou seja, no caso do filme, quais são as verdades ali? São os choques. Todas as vezes que uma coisa se confrontou com outra, ali há uma verdade. Ou seja, há um confronto ali que precisa ser resolvido. Há um problema ali que me abre leituras diferentes. Isso é verdadeiro. Né? Não é verdadeiro uma leitura que não tem choques. Uma leitura que não tem problema, uma leitura que não tem confronto, uma leitura que não te leva a refletir, uma leitura que não te propõe ressignificação, ela é falsa. Muito bom. Pois não? Professor, eu queria fazer só um comentário. Por favor. Então, eu queria dizer que eu gostei bastante, tanto hoje eu cheguei um pouco atrasado, né, por causa de outra aula que teve. Mas eu gostei bastante dessa análise, gostei da análise do professor Tiago. É porque esses autores que a gente está vendo, eles permitem a gente ver realmente, né, as coisas de outra maneira. Porque eu lembro que quando saiu esse filme, eu comecei a procurar, né, eu falei, vou ler algumas coisas, né, críticas de quem já assistiu, sei lá, para ver se me interessa. Aí eu lembro na época que, pô, a maioria da galera falando, não, Coringa conta a história daquele do homem de Rousseau, que o homem é uma folha em branco, e a sociedade corrompe o cara, e isso aí que é o Coringa. Aí outros falavam assim, não, isso aí é um filme marxista, que não sei o quê, porque... Então a maioria dos comentários era sempre nessa linha. Até, tipo, críticos mesmo, coisas de cinema, né, que eu fui atrás ver, alguma coisa assim. E aí, através desses autores, não, a gente tá vendo, pelo menos eu, né, tô vendo uma análise totalmente diferente, né, do que eu vi. Bem legal, gostei muito. Só um comentário. Perfeito. Viu, Valdemar? É exatamente isso. O que acontece é que a maioria das leituras feitas em cima do Coringa realmente são leituras marxistas, né? Aquela ideia da oposição entre classes e tal. Claro, o problema está ali, não vou dizer que não está, né? Existe um problema, por isso que eu disse que a minha análise não era sociológica e que eu não ia entrar nessa questão das classes. Mas há um problema existencial ali de hermenêutica muito forte também, né? E o que é interessante na fenomenologia é essa possibilidade de análise sem esse engajamento necessariamente político-partidário.
entende? Que às vezes a filosofia foi se instrumentalizando de tal forma que você fazer uma análise filosófica é simplesmente você assumir um lado político ideológico, né? E hoje, por exemplo, eu vejo quando eu fiz o meu mestrado, só para você ter uma ideia, na época do meu, que em 2000 e gente, Faz tempo, hein? 2010, faz tempo, hein? Em Eita! 2000, em 2010, eu me lembro que eu comecei a fazer meu mestrado. E, e eu lembro que, assim, na época, estava em alta, como até hoje na filosofia, as leituras mais políticas, né, ética e política, sempre foram leituras que encantaram mais as pessoas porque elas dizem mais de uma certa realidade, né? Ou seja, as pessoas iam para fazer filosofia, e eu lembro que a linha de pesquisa de filosofia política e ética era mais procurada. Né? Assim, as salas eram lotadas, porque os caras estudavam Nietzsche, estudavam Hannah Arendt, estava começando, lá em Goiás, quando eu fiz, estava começando os estudos de Foucault, Derrida, aquela coisa toda. Então, assim, nossa, fazer filosofia, né, ler filosofia era ler Foucault. Quem não lia Foucault não fazia filosofia, né? Só que isso a gente percebeu que, por exemplo, isso é um preconceito também contra a filosofia. Por exemplo, fiz na área de fenomenologia, e eu lembro que nas nossas aulas era gato pingado. A gente era 3, 4 na sala de aula, né? Porque ninguém queria fazer isso. Achava que isso não era mais fazer filosofia, né? Mas aí que está, por exemplo, e esse discurso político, tal, ideológico, hoje você vê, se você fala, hoje ele está esgotado também, né? Não é que ele está esgotado, mas é que tem gente que quando você fala sobre isso, a pessoa fala, política de novo, não. E aí quando você tem uma leitura, por exemplo, hermenêutica, por exemplo, essa leitura hermenêutica que eu faço não deixa de tocar nos problemas sociais e existenciais do Coringa. Mas eu não estou fazendo uma análise engajada politicamente, dizendo que ele tem que assumir a causa proletária e enfrentar o. Mas não, existe uma ressignificação social? Sim, existe. Então há outras possibilidades dentro da filosofia que são rechaçadas justamente porque propõe outra coisa. Só para eu fechar, desculpa a minha delonga do meu comentário. Por exemplo, existe um filósofo chamado Henrique Dussel. Henrique Dussel é um argentino. E todo mundo acha que o Henrique Dussel é marxista. Todo mundo, quando vai ler o texto do Henrique Dussel, fala, esse é marxista. E não é. O Henrique Dussel, que é um cara que fala de filosofia da América Latina, que fala dos pobres, que falam da exploração, mas ele não parte de Marx. Ele parte de Levinas. Ele parte da alteridade, ou seja, reconhecimento do outro. Então você vê tanto que fica estigmatizada a questão da filosofia, né? Obrigado. É isso mesmo. Nada contra os marxistas. Bom, gente, se não tiver nada, para mim é isso, né? Eu acho que deu para a gente, acho que tanto o professor Tiago de ontem e hoje, deu para vocês entenderem mais ou menos como que é a dinâmica que a gente está buscando, né? É verdade. Acho que. Deixa eu até liberar minha câmera aqui para vocês poderem ver essa beleza do sol da manhã. Eu não sei, para mim não me apareço. Enfim. Sim, e eu vou até pedir para que o Vitor continue aí depois que encerrar a aula, Uhum. para a gente Eu vou, discutir aqui tá, a eu data vou de parar entrega e vou, votação. tá, vou parar a gravação, tá? Tá gravando!